Olá, galera do Cé Gastronomia. Essa semana tem uma entrevista fantástica com o peruano e brasileiro de coração, o chefe Walter Velasquez. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Márcio. Obrigado Walter, pelo convite. Eu que agradeço, e principalmente os internautas. Ele é muito apaixonado pelo Brasil. Quando surgiu essa paixão pelo Brasil? Olha, tem uma história na minha família, que quando eu era criança, tinha uns 1, 2 anos de idade, minha mãe sempre falava de que uma história nossa, do bisavô dela e tal, eles vieram do Ceará fugindo era marineiro e ele saiu pelo Rio Amazonas, chegou em Iquitos, uma cidade do Peru. Aí ele chegou com a esposa brasileira, os 2 brasileiros, só que aí ele voltou pro Brasil, deixou ela abandonada lá. E aí ela casou com um peruano, teve os filhos e ela sempre falava que ela amava muito o Brasil. Aquilo ficou tão marcado na minha cabeça de criança que eu lembro que quando eu tinha 5 anos ouvi pela primeira vez a música Lambada, Kaoma, né? E aí eu gostei tanto do ritmo que eu falei: algum dia eu serei cozinheiro e chegarei ao Brasil. E muito tempo passou, eu me formei na escola e tal, passei em medicina, em direito, mas decidi pegar a gastronomia porque era o jeito mais fácil de eu sair de casa e realizar meu sonho de vir para o Brasil. E é assim como eu cheguei. Nossa, que história fantástica, Walter. Como é que surgiu a gastronomia na sua vida? Olha, ela surgiu como uma segunda opção, na verdade a última das opções. Em 2005, quando eu me formei na escola, no ensino médio, eu tinha falado, como falei anteriormente, né, tinha passado na faculdade para Direito e para Medicina. Só que essas carreiras são longas, eu ia ter uns 5 anos para me formar e ainda eu ia depender dos meus pais e tal, e eu sempre fui muito independente. Aí eu falei: não, gastronomia é uma carreira nova, não tem muitos profissionais, o mercado é muito amplo e é uma carreira curta, de 2 anos. Então, mientras mais rápido eu termine, mais fácil eu sair de casa. E foi assim. Eu saí da escola aos 15, entrei na faculdade aos 16, me formei aos 18, comecei minha carreira, já fazem 11 anos agora, trabalhando em restaurantes, fui auxiliar de cozinha, lavei pratos em hotéis, fiz muitas coisas. E isso me fez ganhar muita experiência, valorizar muito o meu trabalho. Até que um dia fui convidado pela escola que me formou, pela faculdade que me formou em gastronomia, para ser professor, já que não tinham muitos profissionais formados da área. E como era uma carreira muito nova e muito procurada, eu lembro que eu tinha 18 anos e eu fiz minha primeira pós-graduação de psicologia na área de pedagogia, para poder dar aula nessa faculdade, né? E aí começou minha carreira como professor de gastronomia, aos 18 anos. Comecei trabalhando por horas em essa escola, depois trabalhei em outras 2. Meu tempo se repartia entre a faculdade, outra carreira que eu estava fazendo, e 3 escolas que eu me dedicava a dar aula. Então foi assim que começou aquela loucura da gastronomia na minha vida. Loucura que eu amo, né? Walter, mas não te assustou quando você... Assim que você se formou, aí começou a trabalhar dentro de uma cozinha, não te assustou? Tipo assim, poxa, o que eu vim fazer aqui? Ou não, era isso que eu queria? Porque muita gente tem a oportunidade de ingressar em outras carreiras, mas tem curiosidade de entrar na gastronomia, mas quando chega na gastronomia, pô, não é isso que eu queria. Olha, aí tem outros não que segue em frente. É verdade. Olha, por exemplo, quando eu me formei e entrei a trabalhar como auxiliar ainda na metade da carreira, como auxiliar de cozinha, eu errei muito. Eu lembro que queimei feijões, arroz, massas. Errei muito, mas eu acredito que dos erros se aprende. Eu tinha muito medo de enfrentar porque muitos que se formam atualmente, por exemplo, se formam em uma faculdade e eles acham que são chefes da faculdade. E não é assim. Comigo aconteceu igual. Eu saí da faculdade e eu achava que eu sabia mais que aquele pessoal empírico, que tinha muitos anos de experiência e que não tinha cursado uma faculdade. Então foram os tropeços, as pedras do caminho que me fizeram aprender isso. Eu tive muito medo.
Inclusive, na primeira aula que eu tive, foi uma aula de confeitaria que eu tive que dar para uns alunos do penúltimo ciclo da faculdade. Eu entrei, minha boca parecia que saía do lugar. Nossa. Minhas pernas, elas tremiam, eu não parava de tremer, eu estava tão nervoso, mas tipo, foram passando os minutos e tudo e ficou muito, muito interessante. E fui me acostumando. Eu tive alunos, desde os alunos com 15, 16 anos até os 50 e poucos anos, diferentes cidades, diferentes nacionalidades, contando os meus alunos de diferentes nacionalidades, teve em 8 países diferentes. Então foi uma coisa muito interessante, muito gratificante, muito cansativa também, mas era um cansaço que me deixava feliz no final do dia. Nossa, realmente você é apaixonado pela gastronomia. Só. Walter, desses 11 anos que você já trabalha nessa área, nossa, então você deve ter experimentado muita coisa. Você lembra de uma comida daquela, poxa, eu não vou fazer isso não, porque eu não gostei. E tem aquela que, nossa, eu quero buscar estudar mais, que eu quero chegar a fazer essa comida que eu nunca mais esqueci, que eu gostei muito. Olha, coisas que eu não costumo cozinhar, mas que eu tenho que saber porque meu cliente ou aluno que está aprendendo tem que saber, ainda existem. Por exemplo, eu tenho certa rejeição por rúcula, por exemplo, queijo gorgonzola ou caviar. Mas eu não quer dizer que eu não coma, eu tenho que comer, tenho que saber saber conhecer o sabor que vai para o cliente que de fato gosta, né? Não porque eu não gosto, não tenho que deixar de cozinhar aquilo. Mas, tipo, tem algumas coisas que eu prefiro, na minha cozinha, lá em casa, por exemplo, não vai ter nunca. Eu lembro que, por exemplo, respondendo a tua pergunta, o alimento mais difícil de consumir de primeira vez foi um prato muito conhecido lá no Peru que se chama cuy, que aqui é o coelhinho das Índias. Lá se consome, se cria e se consume. E tipo, ver aquilo pela primeira vez era tão nojento, sabe? Frito, aquela coisa, patinhas abertas e tal. Então era bem difícil, sabe? Mas é uma coisa muito saborosa. Deve ser uma lembrança não muito agradável, né? Na verdade, tipo, para quem não conhece, de fato é uma lembrança não muito agradável, mas quando experimenta, é uma iguaria muito gostosa, sabe? Lembra uma carne de frango? Ela lembra uma mistura entre carne de frango e carne de pato, por exemplo, só que ela não consegue ser tão vermelha assim. É uma carne muito gostosa quando é feita bem feita. Eu confesso que fiquei curioso. É muito gostosa, muito gostosa. E aquele prato que você gostou? Olha, eu conheci pouco da gastronomia tailandesa, mas eu acho uma das gastronomias, pelos sabores que ela tem, que me conquistou muito. A mistura entre, por exemplo, coco, curry, picante, aquela coisa toda me chamou muito a atenção. Inclusive eu ganhei um concurso em Lima, lá na minha cidade, da melhor causa contemporânea. Eu ganhei o garfo de ouro, inclusive tenho lá em casa. E eu ganhei, me lembro que na época foram $900 de prêmio, porque fui o primeiro colocado. Caramba! E uma estatuinha de garfo de ouro que está lá em casa. Eu criei uma causa com alga nori, que não tem nada a ver com a gastronomia tailandesa, e o recheio era de fato tailandês. Uma coisa muito ousada que ninguém tinha experimentado, aquele docinho da leite de coco com o picantinho do curry amarelo, e os camarões frescos, recém-saídos do mar, polvo, frutos do mar, aquela coisa, então ficou muito gostoso. Tiveram chefes renomados que foram os jurados, né, daquela época, me deram a primeira colocação. Eu fiquei tão surpreso, tão feliz, porque eu nunca tinha participado de uma coisa assim. Caramba! Deve ter sido muito emocionante, né, Walter? Muito emocionante. Para quem está começando mais ainda. E assim, como todo cozinheiro, cara, se passa-se muito a cozinha. Tem aquela cozinha que, nossa, eu não trabalho mais numa cozinha dessa. Se assim, o pior lugar que você já trabalhou? Olha, tanto no Peru, eu conheço quase todos os países da Sudamérica, mas tanto no Peru como no Brasil, teve alguns restaurantes, que não posso falar o nome por causa ética, né? É verdade. Mas teve alguns restaurantes, sim, de fato, que eu trabalhei e vi que no salão era uma coisa muito elegante e na cozinha era a pior coisa que eu podia imaginar dentro de uma cozinha, tanto como profissional. Falta de higiene, falta de boas práticas, falta de muita coisa, sabe? E
Assim, às vezes a gente julga o livro pela capa, Verdade. como dizem muitos, né? E tem restaurantes assim também. Trabalhei não muitos restaurantes assim, mas tem alguns que eu guardo na memória. Não como uma boa lembrança exatamente, né? É verdade. Mas assim, fala pelo menos um tópico além da falta de boas práticas, uma coisa que você jamais faria numa cozinha e sempre vai transmitir isso para uma pessoa que trabalha com você. Olha, eu sempre acredito, como ex-professor que eu fui, que uma cozinha é muito mais fácil você ter uma equipe de uma pessoa que tenha vontade de aprender que aquela pessoa que sabe, mas que não consiga assumir uma ordem, aceitar uma ordem de um superior. Porque essas pessoas às vezes têm falta de humildade. Então eu prefiro trabalhar com uma pessoa que não saiba, que eu possa, tipo, até educar, que ela seja um pouco humilde, ou que Aquela possa pessoa saber viciada, muito. né? Isso, ou pode ser uma pessoa até que saiba muito mais do que eu, mas que seja humilde para conversar, para a gente trocar ideias, entendeu? Isso que eu gosto, eu acho muito, muito bom em uma cozinha, uma equipe. Porque, como eu costumo dizer, né? Todo dia a gente aprende uma coisa, seja de uma pessoa muito mais nova do que a gente e menos experiente, uma pessoa muito mais velha, com mais experiência, mais anos vividos. Eu acho que todo dia, independentemente até dos erros ou das coisas boas, a gente aprende uma coisa. Sim, lógico. E gastronomia é compartilhar, né? O mais gostoso da gastronomia é compartilhar. Ver uma pessoa de fora, nossa, eu fico muito feliz quando não só ver uma pessoa de fora, mas um colega do lado mesmo que tem um conhecimento e quer transmitir aquele conhecimento, e você fica aquela troca de conhecimento, e você com aquele colega. Nossa, e aí o dia passa tão rápido e fica mais rico. Olha, eu estava conversando hoje com um amigo meu, André Marques, que você conhece muito bem. Sim, uma excelente pessoa, gente. E aí, é o nosso chefe. Nosso chefe. E então, eu estava conversando sobre quão orgulhoso eu estou hoje de eu ter sido professor. E eu tenho muitos alunos que ainda se lembram de mim, me mandam mensagens e tudo. Mas tive um aluno em especial, no segundo semestre, ele era aquele filhinho de papai rico, sabe? Que não ouvia nada e que achava que a gastronomia era só para passar o tempo, para ele aprender a cozinhar, porque não queria mais nada. Lembra que ele fez um comentário, eu respondi, baixei ele da nuvem que ele estava, né? De uma catracada, por assim dizer, e falei, olha, gastronomia não é aquilo que você pensa, é um modo de viver, é uma coisa que você tem que aprender, tem que levar a sério e tal. Ele hoje está em outro país e faz um trabalho tão contemporâneo, tão maravilhoso, que eu fico orgulhoso. Eu costumo dizer que ele superou todas as minhas expectativas, me superou como profissional na parte prática. Teoricamente não sei como ele está, porque a gente não fala há muito tempo, mas é um aluno que me enorgulhece muito. De todos os meus alunos, tem alunos que abriram restaurantes, negócios próprios, viajaram pelo mundo e tal, mas esse em especial é aquele aluno que eu não dava R$1 e que há pouco tempo ele me chamou, me escrevendo, agradecendo por aquele puxão de orelha que eu dei naquela época que eu nem me lembrava, e falando de que hoje ele se considera, e de fato eu também acho, um grande profissional nos trabalhos que eu vejo dele, sigo nas redes sociais e tudo. Aquele aluno, né, que no momento me decepcionava tanto e hoje me enorgulhece, também enche de orgulho. Às vezes eu não digo na cara dele, nossa, que orgulho de você, porque a pessoa se acha, né, depois. Verdade. Mas ele é muito bom, é um aluno que me enorgulhece bastante. E é inesquecível, né, não? Inesquecível. É isso que é gastronomia, é compartilhar. Não é só você fazer só um belo prato, é você conseguir ser um instrumento na vida de alguém, de um colega seu. E isso é inesquecível. Eu costumo dizer, Maicon, que não adianta nada você ter conhecimento adquirido, se comer os livros todos para você saber tudo, praticar bastante, se aquele conhecimento fica preso em você. Eu acho que um conhecimento bem administrado é aquele que é compartilhado. Sim. Entendeu? A troca de conhecimentos, tem coisas que, por exemplo, você sabe que eu não sei. Tem coisas que eu sei que você não sabe. E essa troca de compartilhamento eu acho que ajuda no crescimento tanto de uma equipe, de todos os profissionais da área. Lamentavelmente nem todo mundo pensa desse jeito, né? É verdade. Me diz uma viagem assim na sua vida gastronômica. Você já fez essa viagem ou está planejando uma? Olha,
Todos os anos eu faço Aquela, como diz, aquela viagem gostosa, né? Olha, todos os anos eu faço uma viagem para o exterior, sempre para conhecer uma parte do mundo, seja no Peru, aqui mesmo na Sudamérica, no Brasil mesmo, internamente. Agora eu tenho, por exemplo, uma viagem planejada com mais 4 amigos. A gente vai fazer um tour para o Panamá, basicamente para fazer compras. E a gente vai para o Peru para visitar 7 cidades, entre elas conhecer a fabricação de pisco, vinhos, criadeiro de trutas no Lago Titicaca, cultivo de batatas e milhos, e visitar um dos melhores restaurantes do mundo, que é o do Virgílio Martínez, alguns restaurantes do Gastão Acúrio. E essa, por exemplo, é a minha viagem gastronômica mais próxima. Todos os meus amigos que estão indo, os 4 são brasileiros e eu sou o único peruano, então eu vou dar o tour para eles. Mas assim, uma viagem que de fato tira meu sonho, eu ir para França. França, desde que eu me entendo por gastrônomo, desde que eu comecei a ler algum livro de gastronomia, eu sempre quis conhecer a França. Nossa. Não só pela arquitetura, senão pela história gastronômica que ela tem. Entendeu? O peso, aquela coisa, sei lá, aquele refinamento maravilhoso. Eu sei que, por exemplo, atualmente temos Espanha com uma gastronomia molecular muito mais avançada, o Sermão Roca e muitos outros países, né? Eu tenho vontade de conhecer a Itália. Itália, por exemplo, também um dos grandes versos da gastronomia, mas França sempre me chamou. Não sei porquê, sinceramente. Eu sei que, obviamente, é um país importante gastronomicamente falando, mas além disso, ela tem alguma coisa, a alma da França me chama. Me diz uma pessoa que você admira na gastronomia. Olha, tem uma pessoa, assim, eu admiro os grandes chefes renomados, todos os que estão cada dia mais, por exemplo, o Bachur na área da confeitaria, o Sermão Roca, o próprio Ferran Adrià, Gastão Acúrio no Peru, Alex Atala aqui no Brasil, entre outros, muitas outras pessoas, muitos chefes famosos, Máximo Bottura, por exemplo. Mas uma pessoa que me fez ser quem eu sou hoje e que eu chamava até de mãe em algum momento da minha carreira, nos inícios, é uma diretora da escola que eu estudei, que ela se formou na Alemanha, ela foi para o Peru na abertura daquela escola que eu estudei, ela se fez diretora de lá, o nome dela é Marisa Schmidt. Eu acredito, além dela, né, outra equipe de professor, Roberto Ávaros, um professor ítalo-peruano, Wendy Bisbal e tal, foram professores que me ajudaram muito a entender, tirar meu jeito de moleque e entender que de fato a gastronomia é uma coisa que tem que se levar a sério, que é uma coisa livre, uma coisa que não pode ser enquadrada em uma receita só, que deixa a gente criativa, que é uma arte de fato, mas ela foi que me levou pelo bom caminho. Marisa Schmidt é minha mãe da gastronomia. Olha que legal. Que ela foi um instrumento na sua vida, que você foi um instrumento daquele aluno seu. Isso. Olha que legal. Eu acredito que foi desse jeito, foi uma cadena. Olha que interessante. Ela fez comigo, os puxões de orelha que eu tive no momento, quando eu era aluno dela, eu fiz com aquele aluno e com outros, né? Mas aquele em especial que hoje me... E tomara que aquele aluno esteja fazendo com outras pessoas. Eu espero, porque é uma coisa que eu sempre tento transmitir para os alunos, aunque agora tenho poucos, né, já que não me dedico muito para a área acadêmica, estou mais na área operacional. Eu sempre tento falar que transmitam conhecimento, que se você vê alguém que quer, mas que talvez não pode, dá uma mãozinha, que essa pessoa vai te surpreender em algum momento. Walter, agora a última pergunta, e não que ela seja mais importante, mas... Por programa, eu sempre gosto de colocar ela sendo a última para os internautas, né? Qual o conselho que você dá para aquelas pessoas que estão começando na gastronomia? Não se acha o chefe, definitivamente. Vai na humildade. Eu sei que cada pessoa tem um jeito diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito direta. Eu falo as coisas, os erros que eu acho das pessoas na cara. Olha, esse daqui está errado, faz assim, assim, assim. Eu já chego e falo. Mas eu acredito que, independentemente de como cada um seja ou age com alguns problemas, eu acredito que aquele que se está formando, ele não pode perder a humildade e achar que porque ele é formado é mais do que quem não é, entendeu? Porque ele está começando uma carreira e aquele que talvez não é formado tem uma carreira de 20 anos, você está começando agora, entendeu?
Você tem muitas vivências, porque gastronomia não é só aprender a teoria, não é só aprender a técnica. É saber vivenciar um estilo de vida e levar uma alegria para teu cliente com os sabores, com as texturas, com tua arte, né? E teu conhecimento. Então você não pode chegar, porque você vai cair de fato com a cara na parede. Entendeu? Como diz aqui no Brasil, cair do cavalo. Vai cair do cavalo, definitivamente. Não pode. Walter, muito obrigado por essa entrevista. Eu estou muito feliz mesmo e isso é gastronomia. Isso é gastronomia. Muito obrigado.